Você já deve ter ouvido falar que os olhos são a janela da alma. Mas se eles servem para que possamos ver, também através deles, a gente pode ver problemas de saúde que possam estar presentes no nosso dia a dia. A iridologia, a ciência que estuda a íris dos nossos olhos, é o que a gente vai conversar e vai conhecer agora no Viva Bem, no Espaço Viva Bem. Fique ligado. Bom, com a gente o professor e iridólogo Ricardo Feierman, é isso? Feierman. Feierman. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Muito obrigado. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar curiosas agora, então você aí de casa já pode mandar a sua pergunta 99588-2374, 99588-2374, se você não conhece o que é a iridologia. Vamos começar por aí. Professor, o que é a iridologia, a origem desta, podemos assim chamar, ciência? Como é que a gente pode entender o que é a iridologia? Hoje é uma ciência, né? Na verdade, isso tudo começou lá no século XIX, né? Uma história muito interessante de um médico, Ignatz, o nome dele. Ele era ainda estudante, mas o interessante é que ele gostava de caçar. E ele, na época, deu um tiro numa ave, e a ave caiu. Mas só pegou nas penas da ave. Na queda, a ave quebrou a perna. E nesse momento, ele olhou e era uma coruja. E você sabe que a coruja tem o olho grande. Sim. Né? Os olhos grandes. E ele viu que, como quebrou a perna direita, o olho direito ficou completamente preto. Mas ele ficou com muito pena do bichinho, levou para sua casa para tratar do bichinho. Ele começou a notar que, conforme ia se soldando o osso da perninha dele, o olho começava a se modificar as fibras. Então, a iridologia é muito interessante, porque são terminações nervosas. Todas as terminações nervosas do nosso corpo chegam no olho, são fibras. E que qualquer modificação, qualquer alteração química, emocional, seja o que for, vai se apresentar no olho. Perfeito. Então é interessante porque ele vira um mapa ali, né? Ele é um mapa. Hoje em dia existe já um mapa iridológico onde nós podemos então nos guiar por ele. Sim. Né? Os profissionais seguiam por ele. Perfeito. Né? Aqueles que recém-iniciaram, que estão se iniciando na iridologia, usam muito. Aqueles que já usam já um bom tempo, né? Sabe que o olho, olhando o olho, a parte de cima do olho é a cabeça, tudo que tem na cabeça. A gente tem imagens aqui para ilustrar. Olha as imagens aí, ó. Tem uma delas aí que são dois olhos, né? Que é um mapa numerológico. Sim. A gente está vendo aqui várias íris, vamos ver se a gente consegue chegar até lá, nesses dois olhos. Vou pedir para o pessoal voltar um pouquinho, mas enquanto isso a gente pode entender o seguinte: três coisas que eu acho que eu peguei que são fundamentais, tanto a parte física, mental e emocional podem ser expressos ou refletidos através das nossas íris. Qualquer tipo de distúrbio a gente pode identificar. São os distúrbios, exatamente. As pessoas, às vezes, elas acham que, né, elas nos perguntam assim, mas dá para ver doença? Não. No olho não se vê a doença, se vê o distúrbio, se vê as probabilidades, se vê as fragilidades, né, do olho. Por exemplo... Tá, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Ali no centro, onde tem essa marca mais escurinha... Ah, não, sim. Ali na cruz é a pupila. Tá. A íris é da borda pupilar para cá. Tá. Toda ela. Mas esse círculo que está em outra cor aí, tá vendo? Mais escura, bem na borda pupilar... Sim. Está mostrando ali que tem uma hipocloridria. Né? Hipocloridria quer dizer o quê? Ali mostra, primeiro, né, isso aí é um setor do estômago e o intestino. Está mostrando ali. Está mostrando que está hipoclorídrico. Isso quer dizer o quê? Que está com um baixo índice de ácido clorídrico no estômago. Sim. Né? Entendi. Para que serve o ácido clorídrico? Quando a gente come, sempre vem bactérias, sempre vem alguma coisa ali junto, e quando cai no estômago já morre imediatamente. Sim. E a pessoa que tem uma hipo, que tem muito baixo
né, o ácido, já começam aí os problemas. Bom, vamos dar uma olhada em mais uma. Por exemplo, essa aí, né? anéis de estresse. Isso. Tá vendo esses anéis aqui? Muito claros. Isso, hoje, as crianças andam assim. É enrugamento da íris. Mostra o estresse realmente. Mostra, assim, a tensão que as pessoas andam, muito tensas. Muitas das vezes, por exemplo, essa pessoa aqui, se olhar para a íris dela, ela tem uma íris muito dilatada. Sim. Né? É chamado de midríase. Se fosse o aperto, né? Aí é uma dilatação. Sim. Quando é dilatação, é uma midríase. Está muito aberto. Mostra o quê? Uma lentidão total no metabolismo. E as crianças andam assim, cansadas, andam sonolentas. Quando a pessoa está estressada, é assim. Uma lentidão no metabolismo pode levar à obesidade, que é uma das principais problemas que as nossas crianças estão passando hoje em dia. Bom, vamos ver mais um que eu achei muito curioso. Ó. Então, nós temos mais uma, né? Nós temos aqui, por exemplo, mostrando um olho que tem uma hipercloridria, esbranquiçado ali, ó, em volta da pupila, tá vendo? Sim. Está mais branco do que externo. Verdade. Né? Aquilo é chamado de coroa, né? Em volta da pupila. Bem no topo. Isso. Aí já é o contrário. Né? Então, também excesso. É um ácido, é um excesso Perfeito. Por exemplo, nós temos sinaizinhos na anterior ali, mostram alguns sinais de fragilidade. Por exemplo, se rasgaram as fibras. Né? Tá vendo ali? Sim. Ó, no próprio tapete da íris, depois desse centro aí, nós temos ali algumas lacunas que estão rasgadas. As fibras rasgaram. E quando a gente vai no mapa e localiza onde é que está, pode estar em cima de um rim, de um baço, de um pâncreas. Sim. A gente vê a fragilidade. E quanto mais escuro estiver essa lacuna, a gente já vê a gravidade, não se vê doença, se vê a gravidade, sim, de um problema que pode se apresentar daqui a meses, sim, talvez. Bom, agora vamos entender, a gente tem alguns equipamentos aqui, eu vou pedir para que o senhor mostre aqui para a gente, o senhor pegue esses equipamentos, professor, para que a gente possa entender o que são eles e como é feito o diagnóstico, o exame, como ele é feito. Perfeito. Então, a pessoa se apresenta lá no meu consultório, eu faço o exame através da lupa, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, não se consegue enxergar, porque são sinais às vezes muito pequenos. Uma lacuna é muito difícil de enxergar, como eu mostrei ali. Né? Então nós temos também não só a lupa que se pode enxergar, né? Até em olho nu, mas a lupa facilita. Sim. Nós temos também esse aparelho aqui, que ele é um microscópio eletrônico. Perfeito. Um microscópio eletrônico. Para mostrar para aquela câmera ali, a câmera 1. Essa câmera aqui? Isso aí. Então a pessoa coloca no olho, eu coloco no olho da pessoa, né, e tiro a foto dela ligado a um outro computador. Né? E aí a foto fica desse tamanho, como foi mostrado aqui. Sim. Aí eu consigo fazer uma análise geral. Né? Eu consigo coletar todos os dados todos os sinais iridológicos, né? Eu faço as medidas também do olho, porque eu trabalho com a iridossomatologia também. Então é um cálculo matemático, eu tiro as medidas da pupila, as medidas de todo o olho. E aí ele me larga depois, eu consigo extrair um laudo completo do organismo. Desde o sistema nervoso autônomo até o dedinho do pé. Né? Sim. Então se vê todos os órgãos, se vê toda a estrutura do físico. Como eu suspeitava, muita gente tem interesse e o Guto de Novo Hamburgo pergunta, alguma infecção tem diagnóstico também? Infecções, sim, porque na verdade assim, nós, pela nossa alimentação, pela estrutura que nós temos no nosso dia a dia, né, nós vamos acidificando o nosso organismo. Quanto mais idade se tem, mais ácido fica e automaticamente menos água tomamos. Então as pessoas têm que se acostumar a tomar água. Não é brincadeira o que tanto se fala com água. Verdade. Porque aonde os patógenos, né, que são os elementos que vão provocando as infecções, né, as bactérias, os vírus, etc., vão se multiplicando num terreno biológico totalmente ácido. Nós temos que então evitar isso. E sim, o olho é o que mais se pode ver.
né? Bom, a feito acidificação. o diagnóstico, né, o exame realizado, que tipo de tratamentos a gente pode ter a partir da iridologia? Como é que o senhor, por exemplo, trata o seu paciente? Então, na verdade, a gente primeiro faz esse laudo completo e a gente sabe, assim, ó, que a nossa estrutura, ela monta todo um mecanismo aí, né? Como, por exemplo, a estrutura emocional. Nós temos que cuidar das emoções, porque isso aí acaba com o nosso organismo. Nós temos que ver também, por exemplo, a parte química, os órgãos, né, que estão sendo afetados ali. E a partir daí, então, a gente vai suplementar os órgãos e vai tratar também a estrutura emocional através de florais, através de homeopatias, através de um remédio vibracional, né, que tudo é indicado, né, tudo recomendado. E a pessoa começa, então, a se melhorar. Mas a primeira coisa que se faz é a desintoxicação. Porque se o teu organismo estiver intoxicado, fica muito difícil que os remédios vibracionais penetrem no teu organismo. Sim. Então, é necessário fazer, sim, uma desintoxicação. E isso tudo é feito é tudo recomendado no mesmo momento. A partir, né? do exame. A partir do exame. Bom, para fechar, com quanto tempo com que frequência a gente pode visitar um iridólogo? A partir de uma primeira visita, há um acompanhamento na sequência? Olha só, todo o tratamento dentro de um programa da iridologia, dependendo do caso, óbvio, né? Mas os casos mais decorrentes, assim, o mais comum, vamos botar assim, durante 3 meses, mais ou menos, é o tratamento. Sim. Então, seria uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Se faz todo o exame, né, para ver o que está ocorrendo. E aí, a partir disso, se faz todo um programa de 3 meses, mais ou menos, de 2 a 3 meses, dependendo do caso, de tratamento. Sim. Tá? Então, uma vez ao mês a pessoa precisa voltar para ver como está, né, se as fibras estão fechando, como ela está se sentindo, se tem que mudar ou não algum tipo de medicamento vibracional, que a gente chama, né? Enfim. E os remédios, se a pessoa chega lá com algum remédio, já tomando remédios alopáticos, Sim. a recomendação é que nunca pare. Porque o que é dado dentro do nosso trabalho são remédios naturais. Sim. Então não afetam absolutamente nada no trabalho. Pode ser compatível aos Com tratamentos certeza, sem da problema medicina nenhum. convencional. Sem problema nenhum. Perfeito. Bom, professor Ricardo Feiermann, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Acredito que muitas pessoas ainda estão curiosas. Eu já consultei com iridólogo, ou na verdade uma iridóloga, né? Então, olha, professor, se você tem curiosidade, vá consultar para que você possa entender melhor e aí a conversa vai fluir, porque é bem bacana mesmo. Seja sempre bem-vindo e obrigado por nos trazer essas informações, especialmente para quem não conhecia a iridologia. É verdade mesmo. Seja sempre bem-vindo e um bom ano. Muito obrigado 2019. a todos também, né? E é Isso importante aí. a prevenção. Sem dúvida. Isso aí, ó, todo mundo, ó, de olho. Abrir os olhos. Uma vez ao ano é importantíssimo. Uma vez ao ano fica aqui a dica, a recomendação para você conhecer a iridologia, ó, todo mundo de olho.